Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. E nós estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical, hoje, dia 5 de julho de 2020. Pois é, já chegamos no meio do ano, já estamos em julho. Quantas bênçãos nós podemos desfrutar do Senhor Deus, não é verdade? Mesmo apesar de toda essa situação. Eu quero agradecer a você que tem contribuído com a nossa campanha A Caixa Está Vazia. Nós ainda estamos arrecadando alimentos não perecíveis, estamos arrecadando ainda brinquedos, fralda geriátrica, fralda para crianças, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, enfim, roupas de frio, ainda não podemos recolher tudo isso. O nosso objetivo, claro, é sempre abençoar famílias. E como nós sempre temos falado aqui, se você estiver precisando de algum desses itens ou conhecer alguém passando por alguma necessidade diante desses itens, nos procure e vamos ser bênção na vida de pessoas, vamos ser bênção na vida uns dos outros. Amém? Quero dizer para você que essa semana, como toda primeira semana do mês, nós temos aí a semana de oração. E para essa semana nós temos os seguintes responsáveis aí, cada dia de oração. Segunda-feira vai ser a sede, a Igreja Presbiteriana de Laranjeiras. Terça-feira, nós aqui de Colina estamos responsáveis. Quarta-feira, a congregação de Serra Dourada 2. Quinta-feira, a Igreja Presbiteriana de Brotas de Macaúbas, na Bahia. E sexta-feira, a Igreja Presbiteriana de Cocal. Então vamos participar juntos. Serão disponibilizados aí pequenos vídeos com uma breve devocional e um momento de oração. E aí, se você tiver seus pedidos, agradecimentos para fazer, manda para a gente, para que a gente possa colocar aqui diante de Deus as nossas vidas. Amém? E mais uma vez, eu peço a sua gentileza aí, para você que ainda não se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube, no canal da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras também, faça a sua inscrição. A gente gostaria muito de alcançar 1000 inscritos. Para quê? Para a gente poder conseguir transmitir os nossos vídeos ao vivo através do celular, uma qualidade de imagem muito superior à de câmera de computador, enfim. E aí mesmo depois que a gente encerrar esse momento aqui de pandemia, a gente deseja continuar com as gravações, com as transmissões no YouTube, tudo isso no intuito de alcançar mais e mais pessoas com a mensagem do Evangelho. E não se esqueça também de curtir aí os nossos vídeos, de compartilhar, para que a gente possa juntos espalhar a palavra do nosso Deus. Amém? Posso contar com você? Então vamos lá. A gente está aqui para mais uma série, dos nossos estudos aqui no que diz respeito ao Sermão da Montanha. E o texto de hoje, aqui no Evangelho de Mateus, estamos ainda no capítulo 6, nós vamos estudar a parte inicial do versículo 9. E esse versículo aqui, é claro que vai ser projetado aqui, mas eu incentivo, como sempre, que você pegar a sua Bíblia, você pegar um caderno, vão ser projetados tantos outros textos também que a gente vai se basear, mas é bom para você fazer as suas anotações e juntos a gente crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então, vamos lá. O início do versículo 9 aqui, de Mateus, capítulo 6, é a oração de Cristo Jesus, a oração do Pai Nosso, Ele diz assim: portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus. E nosso estudo de hoje, nós vamos começar a ver um pouquinho a respeito de como nós devemos orar, como que os discípulos de Jesus, como que os cidadãos do reino de Deus, do reino dos céus, como que eles devem orar. No domingo passado, a gente estudou o texto aqui de Mateus, capítulo 6, ainda mais os versículos de 5 a 8. Nós vimos que Jesus já começou a ensinar os seus seguidores a respeito da oração. Ele ordenou que os seus seguidores não orassem como os hipócritas, com longas orações, repetições vãs, tudo isso para ser visto por outras pessoas. Mas a nossa oração tem que ser no intuito de interagir com Deus. Jesus ensinou também que a gente tem que orar pensando naquilo que nós estamos dizendo, orar com o nosso coração. As nossas orações devem envolver o nosso coração e a nossa mente, porque quando nós oramos assim, com certeza nós somos presenteados com a presença do Senhor Deus. Amém? E ainda no capítulo 6 aqui, agora a partir do versículo 9, Jesus continua a ensinar os seus discípulos sobre oração, ensinando a eles a partir daquilo que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso ou a oração dominical. E aqui nós veremos que Jesus não está ensinando palavras exatas para se orar. Ele apresenta para a gente aqui um modelo, um padrão de oração. É claro que não existe problema algum da gente repetir a oração de Cristo Jesus, a oração que ele ensinou aqui para os discípulos.
Mas, como dissemos, o nosso coração, a nossa mente tem que estar entendendo de fato aquilo que a gente está falando. Porque senão, simplesmente se tornarão vãs repetições e o que exatamente foi combatido por Jesus ali, como nós vimos anteriormente. Jesus sempre ensinou que nós podemos orar, nos achegar diante de Deus em oração, mas com a nossa mente e com o nosso coração. E ao seguirmos aqui esse modelo de oração que o Senhor Jesus ensinou, nós veremos que ele apresenta aqui para a gente 6 petições. A gente tem que se basear nessas petições aqui, exatamente para podermos fazer a nossa oração a Deus. E observe que as 3 primeiras petições, elas estão voltadas para Deus. Olha comigo, a primeira é: santificado seja o teu nome, ou seja, que o nome do Senhor seja honrado. Nós vamos ver isso mais adiante em outro estudo. A segunda é: venha o teu reino. A terceira: faça a tua vontade. E as 3 últimas, meus queridos, elas são voltadas para nós mesmos, para a nossa pessoa. A primeira é: pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A segunda: perdoa-nos as nossas dívidas. E a terceira: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A ordem disso tudo fornece para cada um de nós aqui uma visão bem clara acerca do propósito da oração. Tudo isso porque para muitas pessoas a oração é uma tentativa de buscar de forma egoísta a realização das suas próprias vontades. Só que a gente sabe que na verdade a oração diz respeito à glória de Deus, à vontade de Deus. E no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 13, o próprio Jesus ensinou dizendo o seguinte: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E nas nossas vidas, nas nossas orações, nós precisamos, meus queridos, nos conformar a nossa vontade à vontade de Deus, exatamente para que nós glorifiquemos ao Senhor Deus. Por isso, a nossa oração aqui, exatamente ensinada por Cristo Jesus, começa voltada para Deus e depois voltada para nós mesmos. E nesse estudo, nós trataremos aqui especificamente dessa parte inicial da oração: Pai Nosso que está nos céus, porque isso foi algo revolucionário para a mente judaica na época e precisa ser para nós também. Então vamos lá, uma perguntinha aqui inicial para a gente começar: por que o fato de Jesus chamar Deus de Pai Nosso foi algo revolucionário para as pessoas na época, para os judeus na época? Vamos entender um pouquinho disso? Vamos lá. No Antigo Testamento, Deus ele sempre foi chamado de Pai, mas se a gente observar a quantidade de vezes, foram apenas 14 vezes. No Antigo Testamento mostra isso para a gente, e nunca foi de maneira pessoal. A paternidade de Deus no Antigo Testamento estava muito ligado à nação de Israel. Olha comigo os seguintes textos. Isaías 64, 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Ainda em Êxodo, capítulo 4, versículo 22, diz: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Por ser o pai de toda a nação, nenhum israelita chamava pessoalmente Deus de pai. Por respeito a Deus, com o tempo eles até pararam de chamar o nome Yahvé para se referir a Deus. E ao invés disso, eles chamavam Deus de Adonai, de Elohim ou outro nome usado ali para Deus. Só que para um judeu chamar Deus de pai seria considerado naquela época irreverente, seria considerado algo como uma blasfêmia. Mas percebam que Jesus, meus queridos, chama Deus não apenas de Pai, mas um Pai que está nos céus. E aqui exatamente que ele gostaria de trabalhar na vida daquelas pessoas, porque nos céus não se concentram apenas questões geográficas, mas retratam questões relacionadas à soberania de Deus. E aí, teologicamente, Pai Nosso representa a imanência de Deus, ou seja, Ele está perto de nós, Ele quer uma intimidade com cada um de nós, enquanto nos céus representa a transcendência de Deus, ou seja, Ele está sim acima de nós e não há nada, não há ninguém nesse mundo maior ou melhor do que Ele. E aqui eu quero destacar que os judeus eles se concentraram tanto na transcendência de Deus que eles perderam essa característica da imanência. Aí pense comigo, Jesus orando e chamando Deus de Pai, dentro de todo esse contexto que nós vimos aqui, é claro que despertou ódio nos judeus ao ponto deles procurarem até matar a Cristo Jesus. Ao chamar Deus de Pai, a conclusão lógica era de que o próprio Jesus se estava chamando ali de Filho de Deus, e ele se igualava ao próprio Deus. E o Evangelho de João nos descreve
uma situação dessas? Dá uma olhadinha comigo. João capítulo 5, versículo 17 a 18, que diz: Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. E pensa comigo, se os judeus ficaram furiosos com Jesus porque chamou Deus de pai, é claro que seus discípulos ficaram no mínimo ali preocupados com esse encorajamento de Jesus para que eles também chamassem a Deus de pai. Preocupados porque, com certeza, eles poderiam também até mesmo ser apedrejados, eles poderiam ser considerados como blasfemadores, e eu acredito que nenhum deles queria isso. Mas a intenção de Jesus aqui, ao incentivar os seus discípulos a chamar Deus de pai, era exatamente porque ele pensava no sentido de abrir os olhos dos discípulos para que eles de fato enxergassem Deus como pai. Jesus estava conferindo esse status aos seus discípulos, o status de filhos. Mais à frente, no capítulo 12 de Mateus, Jesus vai dizer o seguinte: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, meus queridos, Jesus Cristo se referiu a todos aqueles que obedecem a Deus como membros da sua família. Mas nós precisamos entender aqui que Deus é o nosso Pai num sentido também redentor. E o que isso significa? O que significa Deus ser o nosso Pai redentor? É claro que num sentido geral da criação, Deus pode ser considerado Pai por ser exatamente o Criador de todas as coisas. É como Paulo disse aos atenienses: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo declarou aqui, meus queridos, que todas as pessoas são descendentes de Deus. Mas nós precisamos olhar aqui para a particularidade do termo, que as Escrituras, na maioria das vezes, se refere a Deus como sendo Pai no sentido redentor. Jesus chegou a dizer a Nicodemos o seguinte, que para entrar no reino de Deus era preciso o quê? Nascer de novo. E é exatamente isso que Jesus tem ensinado aqui no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, e nós temos percebido isso nos nossos estudos. Como nós temos visto, em todo momento, Jesus tem demonstrado as características daqueles que fazem parte do seu reino, daqueles que nasceram de novo, ou seja, daqueles que reconhecem cada um a si mesmo como pecadores, que estão sim de fato separados de Deus, debaixo da ira de Deus, mas que uma vez se arrependeram de seus pecados, creem na morte, na ressurreição de Cristo Jesus e o seguem como Senhor e Salvador. São esses sim, são os que nasceram de novo. E o evangelista João declarou o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Percebam aqui, meus queridos, que o novo nascimento é uma ação exclusiva do Espírito Santo na vida do crente. E Paulo chegou a declarar aos Gálatas o seguinte: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Deus é o nosso Pai Redentor, não podemos negar isso. Ele nos tirou do império das trevas. Antes nós estávamos dominados pelos nossos pecados, nós éramos escravos dos nossos pecados. Mas uma vez que Cristo Jesus entrou nas nossas vidas, agora nós mudamos o nosso estilo de vida. E através da ação do Espírito Santo em nós podemos buscar obedecer ao Senhor Deus, podemos nos relacionar com Deus, podemos buscar amar o nosso próximo. E é disso que se trata todo o Sermão da Montanha também, meus queridos. Houve uma mudança nas nossas vidas, uma mudança radical, uma mudança de lealdade, porque nós não vivemos agora para nós mesmos, mas passamos a viver para Deus. Glórias a Deus por isso, meus queridos. O teólogo J.I. Packer, teólogo inglês, ele considera a compreensão da paternidade de Deus algo essencial para a vida espiritual de uma pessoa. E ele disse o seguinte: se você quiser julgar até que ponto uma pessoa entende o cristianismo, descubra o quanto ele pensa em ser filho de Deus e ter Deus como seu pai. Se esse não é o pensamento que estimula e controla a sua adoração, suas orações e toda a sua visão da vida, significa que ele não entende muito bem o cristianismo. Ou seja, a visão de Deus que nós precisamos ter como Pai deve ser uma visão
a partir de uma perspectiva correta acerca do relacionamento que nós podemos ter com Ele. Afinal de contas, o próprio Jesus nos estimulou a isso, a ter Deus como nosso Pai Redentor. E isso também nos faz lembrar, meus queridos, do seu grande amor por nossas vidas. Deus é o nosso Pai de amor. No domingo passado nós vimos que Jesus alerta os seus seguidores a não orarem como os pagãos. Por quê? Os pagãos tinham medo das suas divindades. Eles estavam ali sempre dispostos a oferecer tudo o que eles tinham em sacrifício apenas para poder apaziguar os seus deuses. Só que Jesus ensinou que Deus conhece as nossas necessidades antes mesmo da gente pedir, antes mesmo da gente se achegar a Ele em oração. Ou seja, mais uma vez, Jesus demonstra aqui o cuidado de Deus sobre os seus filhos, o grande amor de Deus pelos seus filhos. Claramente, o Deus da Bíblia não é como as divindades pagãs. Deus ama o seu povo, Ele adota o seu povo como sua família, e Ele demonstrou isso exatamente ao morrer na cruz por nós, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Sim, Jesus, o Filho de Deus, também diariamente ora por nós. Isso é prova do seu amor. Será que nós precisamos de mais provas? Será que precisamos de mais provas desse grande amor de Deus por nós? E é claro que nós devemos temer a Deus, sim, mas não como aqueles que têm as suas divindades pagãs, porque o nosso temor a Deus é um temor reverencial. Afinal de contas, Ele é Deus, mas um Deus que nós podemos nos aproximar dEle, podemos nos relacionar com Ele em Cristo Jesus, e apenas em Cristo Jesus nós temos esse livre acesso a Deus. O escritor, a carta de Hebreus, ele nos reforça esse entendimento ao dizer o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. No Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote, a gente sabe disso, ele podia entrar naquele lugar santíssimo, no Santo dos Santos, para poder adorar a Deus ali na presença de Deus. E ele fazia aquilo apenas uma vez por ano, levando ali o seu sacrifício. Mas agora, com a nova aliança, exatamente por causa de Jesus, todo crente tem acesso total a Deus em qualquer momento, em qualquer lugar, enquanto nós caminhamos, enquanto nós conversamos, enquanto nós comemos, enquanto nós dirigimos, enquanto trabalhamos. Meus queridos, precisamos perceber esse grande privilégio que nós temos, e nós precisamos desfrutar disso, desfrutar desse privilégio que temos do livre acesso a Deus através de Cristo Jesus. Exatamente uma das coisas que Satanás normalmente tenta fazer em cada um de nós é condenar as nossas vidas por causa dos nossos pecados, porque ele quer nos tirar da presença do Senhor Deus, ele quer nos tirar da comunhão com o Senhor, e ele tenta colocar ali nas nossas mentes o tempo todo: olha, você é pecador, você não merece perdão, não perca tempo indo à igreja, não perca tempo orando, não perca tempo lendo a Bíblia. O diabo faz isso, mas o Espírito Santo, falando a nós através das Escrituras, ele nos mostra que o perdão dos pecados está garantido em Cristo Jesus, exatamente pelo fato de que Jesus morreu por cada um de nós. Ele fez isso exatamente porque nós nunca conseguiríamos estar na presença de Deus por nós mesmos, por causa da nossa própria justiça. A nossa justiça é como trapo de imundícia, segundo as Escrituras. É por isso que nós precisamos, meus queridos, do arrependimento. É por isso que nós precisamos de Jesus, para que assim nós possamos desfrutar da misericórdia, da paz e da graça do nosso Deus. Em Cristo Jesus, nós temos essa segurança de que em Deus estamos seguros, porque Deus também é o nosso Pai protetor. Nós estamos seguros porque, se somos filhos, é porque nós reconhecemos a Deus como nosso Pai Redentor, como nosso Pai amoroso. Olha comigo, meus queridos, o que Paulo escreveu aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, nós não precisamos ter medo,
nós não precisamos ficar preocupados ou ficarmos ansiosos com nada nessa vida, porque Deus está próximo de nós, Deus está em nós, Ele nos traz segurança, Deus é o nosso protetor. E é por isso que a paternidade de Deus nos dá essa segurança, essa confiança num mundo cheio de incertezas. Pense comigo, nosso mundo é cheio de incertezas. Só que isso também é verdade no que diz respeito à nossa segurança que nós podemos ter no que diz respeito à vida eterna. Porque uma vez sendo filhos de Deus, ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor Deus. É o que Paulo declarou aos Romanos, dizendo o seguinte: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, Deus sempre nos amará, Deus sempre cuidará de nós, mesmo quando nós, seus filhos, estivermos em rebelião com Ele, porque Ele mesmo vai cuidar de nos atrair para si mesmo. Nele nós temos essa segurança inabalável, creia nisso. É claro que, como Pai, Deus também disciplina os seus filhos e nós precisamos estar atentos a essa realidade, meus queridos. Só que a disciplina de Deus, ela não inclui apenas a correção do pecado cometido, mas ela visa nos treinar para a justiça. É exatamente o que o escritor de Hebreus deixou registrado para nós quando disse o seguinte: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. E nesse texto aqui, meus queridos, eu quero ressaltar rapidamente aqui para o nosso estudo pelo menos 4 aspectos acerca da disciplina de Deus em nossas vidas e da resposta que nós damos a essas disciplinas. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que todos os filhos legítimos recebem disciplina. Exatamente porque se nós não temos recebido a disciplina de Deus, nós não somos filhos. Aquele que permanece em pecado e não recebe uma disciplina, uma correção de Deus, não é considerado filho de Deus. Isso porque todo filho de Deus está sujeito à sua disciplina. Em segundo lugar, nós precisamos ter a atitude correta ao experimentar a disciplina de Deus. A gente não pode desprezar a disciplina ou desistir quando nós estamos sendo corrigidos por Deus. A gente não precisa reclamar, a gente não precisa resmungar quando somos disciplinados, mas nós devemos perseverar, porque é através da disciplina que Deus está nos tornando cada vez mais santos. E em terceiro lugar, todas aquelas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, elas precisam ser vistas por nós como uma espécie de disciplina de Deus. A carta aos Hebreus aqui, ela foi escrita dentro de um contexto de um povo que estava vivendo sob alta perseguição. Eles eram caçados, eles eram presos, eles tinham os seus bens confiscados, eles apanhavam no meio da rua, tudo isso por causa da fé em Cristo Jesus. As provações estavam sendo usadas ali por Deus exatamente para disciplinar ou mesmo treinar o seu povo, para eles entenderem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso tudo porque, em quarto lugar, a disciplina visa aumentar a nossa justiça, nos tornando cada dia mais parecidos com Deus, parecidos com Cristo Jesus. Ou seja, Deus não desperdiça nada, sejam as provações no trabalho, sejam os problemas familiares ou com nossos amigos, sejam os nossos próprios pecados. Deus, meus queridos, creio que Ele está usando tudo isso com o objetivo de nos treinar,
de nos tornar cada vez mais santos, cada vez mais parecidos com Ele. E Tiago confirma isso quando nos escreveu o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Todo pai, nós sabemos que disciplina seus filhos para o bem deles. Da mesma maneira, o nosso Pai Celestial quer fazer com cada um de nós e tem feito com cada um de nós. É certo que as experiências que nós temos com nossos pais, muitas vezes elas podem afetar tanto de forma negativa quanto de forma positiva o nosso relacionamento com Deus. Sabemos que os nossos pais não são perfeitos, são pecadores como nós. Embora muitos pais possam ter uma atitude excelente para com seus filhos, só que o relacionamento deles ou a falta do relacionamento, ela pode afetar a forma como nos relacionamos com Deus. Se os pais são emocionalmente distantes ou eles não estão por perto, a tendência dos filhos é não se relacionar corretamente com Deus. Se os nossos pais são apenas amigos, mas não disciplinadores, novamente nós somos levados a nos aproximar de Deus pensando simplesmente que Ele deve agir da mesma maneira. Deus tem sempre que ser meu amigo. Deus não pode me corrigir. Por isso nós precisamos, meus queridos, desenvolver o nosso conceito, o nosso relacionamento com Deus como sendo o nosso Pai, a partir daquilo que as Escrituras nos ensinam acerca disso. Deus é o padrão de paternidade. Nós precisamos entender isso. E ao entender essa realidade corretamente, como Deus sendo nosso Pai, nós também devemos agir nesse padrão, nesse modelo de paternidade para com os nossos filhos. E aí aqueles que são pais precisam demonstrar para os seus filhos o seu amor, precisam estar acessíveis aos seus filhos. É o que muitas vezes vemos em tantas famílias, pais que estão distantes, concentrados no trabalho, fazem com que seus filhos realmente não passem um tempo de qualidade ali junto com eles, não conseguem desfrutar desse tempo de qualidade. E é o que nenhum de nós conseguirá exatamente fazer, é ser perfeito como Deus. Não conseguiremos isso, mas nós devemos sempre procurar fazê-lo. Nós precisamos olhar para Deus como Pai, como padrão para as nossas vidas. E crer que onde nós falharmos com os nossos filhos, Deus vai preencher as lacunas. Amém? E concluindo, meus queridos, nós compreendemos aqui nesse estudo que a paternidade de Deus é algo essencial para a nossa saúde espiritual e para o nosso crescimento espiritual. O correto entendimento acerca aqui dessa realidade de Deus como nosso Pai pode melhorar não apenas o nosso relacionamento com Ele, mas o nosso relacionamento conosco mesmo, o nosso relacionamento com o nosso próximo, com as circunstâncias das nossas vidas, com o nosso futuro. Ou seja, a nossa visão de tudo nessa vida deve ser radicalmente mudado por essa correta compreensão de Deus como nosso Pai Celestial, nosso Pai de amor, o nosso Pai Redentor, o nosso Pai Protetor. E assim, meus queridos, que Deus nos abençoe, que Deus continuamente nos abençoe nessa caminhada. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estudarmos a Tua Palavra. Que o Espírito Santo do Senhor aplique em nós essas verdades, Pai. Nós louvamos ao Senhor por ser esse Pai tão bom para as nossas vidas. Esse Pai modelo, esse Pai padrão, esse Pai que não nos abandona, que não nos esquece, mas um Pai que nos ama, um Pai que está presente nas nossas vidas, um Pai que nos transmite total segurança. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor significa tudo isso e muito mais nas nossas vidas. Nós louvamos ao Senhor, nós exaltamos o Seu nome porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido tão bom para nós, Pai. Muito obrigado. Que nós possamos divulgar a todas as pessoas acerca de quem o Senhor é. Por isso nos ajude, Deus, em meio a esse ensinamento acerca da oração, da correta oração que devemos, que precisamos fazer, a fazer com que cada um de nós venha espalhar quão bom é o Senhor, o quão amoroso é o Senhor, para que assim outros possam Te conhecer e assim também Te buscar, assim como é o desejo do nosso coração, buscar ao Senhor. Muito obrigado por esse período, muito obrigado por esse momento. Que o Senhor continue a nos abençoar dia após dia. E a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Se quiser deixar algum comentário aí, fique à vontade, fazer alguma pergunta, nós vamos buscar responder. E assim que Deus nos abençoe.
Eu quero ainda dizer para você aqui que é de Colina, ou você que não é de Colina aqui da nossa igreja, se quiser participar com a gente da nossa confraternização aqui no Zoom, acabando agora aqui a nossa escola dominical, nós vamos entrar no aplicativo Zoom e vamos ali bater um papo, vamos nos ver ali, né? Vamos poder fazer uma oração juntos, vamos poder nos alegrar juntos na presença do Senhor. Então participe com a gente também desse momento em nome de Jesus. Grande abraço, te espero lá no Zoom. Tchau, tchau.